Boa noite. O Tribunal de Justiça da Bahia anulou dívidas de cacauicultores decorrentes do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira e condenou os bancos envolvidos no processo ao pagamento de indenizações por danos materiais em virtude do fracasso da técnica empregada que acarretou na perda total da lavoura cacaueira e por danos morais. Esta foi a decisão divulgada hoje, 1º de setembro, no Diário de Justiça da Bahia, uma decisão que mexe com a vida de centenas de produtores que há mais de 30 anos sofrem com as consequências de uma crise que mudou a realidade da região sul da Bahia. E a sua TV Cacau chega com exclusividade para trazer a mais completa informação para você. Em uma entrevista exclusiva com o advogado que patrocinou a causa, o Dr. Rogério Brandão, você vai saber detalhes sobre esta decisão e quais efeitos ela surge para a nossa cacauicultura. Eu sou a sua jornalista Caliana Mesquita e este é o Plantão da TV Cacau. Doutor Rogério Brandão, boa noite, né? Seja muito bem-vindo aqui à TV Cacau. Quero que você explique que presente foi esse, né, que a nossa região cacaueira recebeu nesse 1º de setembro. Dívidas anuladas, indenização por 3 décadas, né? Aprisionados aí as consequências de um crime biológico. Queria que você detalhasse aqui para os nossos espectadores da TV Cacau como é que ocorreu esse processo. Boa noite, Cariana. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme poder contribuir, né? É uma pequena contribuição que eu acho que serve de alento a toda a comunidade do cacau. Esse processo ele teve início por volta de 2005, 2006. Ele busca e sempre buscou o reconhecimento da nulidade dos contratos, em razão da impossibilidade da realização do objeto do contrato, que era o plano de recuperação da lavoura cacaueira baiana. Impossibilidade essa que, ao nosso ver, já era do conhecimento do próprio Ministério da Agricultura e da própria CEPLAC, antes da elaboração do programa. Existe aí uns documentos aí de uma reunião realizada no Senado Federal, onde o secretário executivo do Ministério à época e os superintendentes da CEPLAC à época também reconhecem nessa reunião a impossibilidade da realização desse programa. A ação em si, ela busca uma reparação, pelo menos em parte, né, dos prejuízos que esse programa causou a toda a região. Hoje, o maior sofrimento do cacauicultor, além da própria vassoura de bruxa, é a ausência de crédito, né, porque eles não dispõem mais de garantias para oferecer aos bancos para ter acesso aos créditos. Então, isso, de certa forma, trava, né, o desenvolvimento do negócio, do cacauicultor. E, de certa forma, existe aí por parte até ao longo desses anos todos, um certo desprezo, né, por parte dos poderes públicos aí com relação à situação da cacauicultura. Eu penso que a Bahia e o Brasil devem muito à cacauicultura, né, e eles não pediram e não poderiam evitar a chegada da vassoura de bruxa, ainda que soubessem, né, da existência dela próxima, eles não poderiam evitar. Então, de certa forma, esse processo faz justiça, né, em pequena parte, ao produtor, ao sofrimento que esses cacauicultores tiveram ao longo desses anos todos. Assim como esse processo, nós já tínhamos outros processos, nós temos dezenas de processos no mesmo caminho, né, onde a justiça reconhece a nulidade do débito e determina o pagamento de indenizações materiais e morais, né. Temos alguns processos já em fase bem avançada,
E o tema é um tema que já foi submetido não só ao Tribunal de Justiça da Bahia, mas ao próprio Superior Tribunal de Justiça em Brasília, né, que manteve as sentenças dadas aqui na Bahia na sua totalidade, não alterou nada, inclusive avançou um pouco mais, reconhecendo efetivamente que os produtores sofreram, além dos danos da vassoura de bruxa, os próprios danos causados pelo Programa da Recuperação da Lavoura Baiana, da cacaueira baiana. Então é isso, em suma é isso, é um alento, né, para toda a comunidade do cacau e é uma porta aberta aí para um reconhecimento oficial de que de certa forma essa coisa tem que se expandir, né? Essa decisão tem que alcançar a todos. De que forma, ainda não sei, mas tem que repercutir para todos aqueles que sofreram o mesmo dano. Exato. Essa sentença em específico, doutor, ela atua para pessoas específicas e serve como exemplo para a maioria, ou ela é uma sentença coletiva? Não, ela é uma sentença individual. Né? É uma sentença individual, com base, inclusive, em decisões do próprio Tribunal de Justiça, que já tinha dado outras sentenças semelhantes, outras decisões semelhantes em outros processos. Né? Mas que, aos poucos, vai se formando uma opinião do próprio Judiciário com relação ao assunto, que termina beneficiando a todos. Né? Então, existe um problema também com relação a esses contratos, igualmente sério, que houve, por parte do Banco do Brasil, uma transferência desses contratos originariamente firmados com o Banco do Brasil para esse fim do financiamento do Programa da Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, e que, ao final, foram transferidos para a União, os contratos, né? E que a União passou a cobrá-los na Justiça Federal agora, através de processos de execução fiscal, né? Que é um processo muito mais... Ele é mais célere, ele é mais ajustado, e o cacauicultor não tem mais um sofrimento com o cacauicultor. E nessa área também, na Justiça Federal, graças a Deus, a gente já alcançou também algumas decisões muito positivas, né, para o cacauicultor, extinguindo igualmente o débito. Então, hoje nós temos esses dois caminhos aqui, na Justiça Estadual, que é o caso do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu essa decisão, quanto na Justiça Federal também. Mas é muito sofrimento para o cacauicultor, né? Muito. Quem acompanha toda essa temática, essa batalha que nós vínhamos trabalhando, a TV Cacau sempre trabalhando com essa política de dar vez, dar voz, visibilidade a essa temática que tem uma história muito rica, que construiu toda essa riqueza regional, tem um presente muito árduo, que é se manter, se consolidar dentro da atmosfera, e um futuro muito próximo, promissor, né? Que se houver investimento, se houver visão pela parte das autoridades e principalmente esse desbloqueio de grandes produtores que fizeram parte de uma geração exitosa da nossa região e que foi infelizmente interrompido por conta de fatores que hoje, através dessa sentença, você me fala que é uma sentença individual, mas que já serve como base, né, para que outras venham como exemplo, e aí a justiça não tenha como se recuar a um efeito entre as centenas de produtores que estão em situações semelhantes hoje. E aí eu quero a tua opinião, doutor. A boa parte destes que estão recebendo, no caso, que vão vir a receber esses benefícios, né? Poderíamos dizer benefícios, mas essa recompensa por esse tempo de desgaste e de sofrimento, não são os produtores, são os seus filhos, são os seus netos, né? Porque boa parte deles, infelizmente, se foram ainda com esse sofrimento. Como é que fica parte deles, como é que eles vão estar recebendo, como é que funcionará a partir de agora, começando por esse, claro, é uma sentença, bom deixar muito claro aqui para os nossos espectadores, uma sentença individual
mas que já dá margem para que os outros estejam dentro do processo e tenham aí êxito. Mas como é que eles recebem? Como é que vai funcionar esse processo agora? E você tem toda a razão, os processos são tão antigos, né? Esse assunto já é tão antigo e maltratado, já há mais de 25 anos que esse pessoal tem esse problema, que geram outros problemas mais sérios. Que muitos dos nossos clientes, inclusive eu tive vários clientes até hoje que já nos deixaram, né? E hoje são os espólios dele quem substituíram eles nos processos. Mas ainda, em que pese essa lentidão, essa demora, eu acho que aqueles que hoje estão assumindo o processo, pois já vão se beneficiar, de certa forma, da reparação, né, que é dada nos processos. Nós já temos processos, inclusive, concluídos, né, que já se findaram, com baixa de hipotecas, com recebimento de valores, de indenização. Quer dizer, é muito gratificante, né, quando você, em que pese o tempo do processo, mas é melhor você ter um tempo longo e receber alguma coisa do que não ter nada, né? Do que você não ter uma atitude e buscar o reconhecimento daquilo que prejudicou. De um modo geral, eu acredito que essa sentença, você veja, a região cacaueira é formada por 93 municípios, né? Esses 93 municípios, eles, de certa forma, como você colocou, se desbloquearem o acesso ao crédito, né, a economia desses 93 municípios vai explodir, né? Como é que você tem um ramo do agronegócio como o cacau que não tem crédito, que não tem acesso ao crédito? Você tem que recorrer à justiça, né, para que da justiça você possa reaver seu bem, para novamente dar em garantia, para novamente dar continuidade ao seu negócio. É complicado, mas penso eu que se os poderes públicos tiverem um pouco de visão social, econômica, né, com a região, essa região tem tudo para voltar a ser uma grande região, a explodir economicamente. Você sabe que o cacau, embora com toda a vassoura de bruxa, passando por toda a dificuldade, ainda o segundo ou terceiro, e às vezes primeiro ramo do agronegócio que mais emprega e mais distribui renda, ainda hoje. É um espetáculo. Né? E eu não entendo por quê, né? Os poderes públicos ignoram isso. Né? É incompreensível, é uma insensibilidade que não se justifica. Pegando a tua deixa, só para crédito de informação, né, a cadeia da cacauicultura, né, o processo gerou entre 2020 e 2021, na safra, 34 bilhões para o país. E ele gera, de maneira direta e indireta, 1 milhão de empregos. Então, não estamos falando de uma cultura qualquer, estamos falando de uma cultura que, apesar de todo o desgaste, ainda é o grande peso sustentável do nosso país, porque além de tudo isso ainda tem o apelo ambiental, que para nossa região cabruca tem um apelo, tem uma força que não pode ser ignorado pelo poder público, nem para a sociedade, muito menos pela estrutura jurídica do nosso país, que infelizmente protocolou muito, né? Foi muito moroso para chegar a esse resultado que nós estamos vendo hoje, começando a ver a partir de hoje. Queria que você detalhasse, doutor, quem é a peça ré nesse processo? Essa decisão atinge diretamente quem? Quem é que vai estar tendo que pagar aos produtores o processo de indenização? A peça ré é o Banco do Brasil nesse processo, né? A condenação ela diz respeito aos danos morais, cuja fixação do valor a própria decisão já fixou, né? E os danos materiais. Os danos materiais, a decisão ela remete à apuração do dano para uma época própria do próprio processo, né? Então, para você apurar quanto representa o dano
material, você vai ter que fazer uma liquidação, né? Como eu disse a você, nós já temos processos que já se acabaram, nós já avançamos, então nós já passamos por essa fase de liquidação em outros processos, né, para apurar quanto é o devido a título de dano material. Então, essa apuração, ela basicamente se volta para a perda da produção a partir do momento que você aderiu ao programa de recuperação da lavoura cacaueira, né? Então, você vai ter que apurar quanto é que você produzia na época, e a partir da data em que você fez a implementação da primeira parte do programa, da primeira fase do programa, em diante, aí você vai vendo a sua perda de produtividade em razão ali das técnicas adotadas, né, pelo programa. O programa ele tinha técnicas de poda, a poda do cacaueiro. Então, ele podava todo o cacaueiro, tinha uma poda excessiva. Quando se sabe, por exemplo, que, embora o cacaueiro esteja infectado com a vassoura de bruxa, você ainda aproveita ali 50% a 60% dos frutos, né? O cacaueiro está infectado com a vassoura, você colhe ali ainda 50% a 60% dos frutos. No momento que você corta, você poda, você está jogando 50% de sua renda fora, né? Então, o que a gente utiliza normalmente são documentos oficiais da própria CEPLAC, que ela tem de cada produtor. A CEPLAC tem uma pasta individual de cada produtor. Então, naquela pasta individual, a CEPLAC sempre acompanhou, produtor a produtor, o seu desenvolvimento ali. Então, tem documentos oficiais da CEPLAC onde você acompanha, né? O produtor tinha uma safra ele ia colher no ano de 1995 1.000 arrobas de cacau, né? E no temporão, na safra normal e tal. E ao final do ano fechava a conta. Então, você colheu em 95 1.000 arrobas. Em 96, esses procedimentos se davam igualmente da mesma forma. E aí você via que em 96, em vez de colher 1.000 arrobas, você já colhia 600, né? Ao ponto de você chegar em 2000 e não colher nada. Eu tenho vários casos aqui. Então, é um indicador da perda de produção dada pela própria CEPLAC que lhe encaminha para buscar o quanto é que você perdeu com a implementação do programa, compreendeu? E aí você faz uma apuração e chega a um determinado valor. Então, é assim que você alcança o valor do dano material. Então, a sentença ela é muito boa, ela é um espetáculo, é tudo que se espera do judiciário, né? É um reconhecimento do direito do produtor de ver reconhecido ali o mal que sofreu, né? E outra coisa, o produtor ele não tinha outra opção, ele tinha que aderir ao programa, né? Era a única tábua de salvação que poderia existir seria o programa. Então, de certa forma, ele foi induzido a isso, né? O primeiro contrato desse programa, inclusive, porque eram cédulas pignoratícias e hipotecárias, a primeira garantia era pignoratícia, era a própria safra, quer dizer. O cacauicultor, quando aderiu ao programa, ele tinha tanta certeza que ia dar certo, porque quem garantia o pagamento do contrato era a própria safra, né? Como a safra deixou de existir, ele não tem como pagar o programa. E vieram governos e governos e governos e governos, e ninguém deu atenção ao cacauicultor. O que é uma bobagem política também, viu, Cailana? Porque é uma região que você tem em torno de 1,5 milhão de votos, né? Em 93 municípios. Você não vê um político defender a causa do cacauicultor. Eu, pelo menos nesses anos todos que eu estou na região, eu vi políticos de ocasião, né? Na ocasião eles chegam, né? Depois vão embora e largam aí o pessoal. Mas é uma bobagem do político, né? Além de ser uma questão social, econômica séria, deveria ser uma obrigação do político, né? Defender a bandeira do cacauicultor. Então, o político que despreza um colégio eleitoral de 1,5 milhão de votos, aí fica complicado, né, de você entender a situação. Mas, com fé em Deus, essas coisas vão mudar. Eu acho que a gente está começando a viver novos tempos, né, uma esperança renovada, e, com fé em Deus, a gente chega lá. Com certeza. Começa
começa com a justiça sendo feita, começa com a revitalização, né, da credibilidade, da esperança desse produtor, agora do filho, do neto, que vai estar observando que é possível, né, se ter realmente, que o tempo resolve esse problema. Agora, doutor, muitas pessoas, isso a gente não tem um número exato, mas supondo aqui que alguns produtores que foram vítima desse processo tenham desistido por acreditar que não iria dar seguimento. A possibilidade de, diante dessas sentenças agora, deles entrarem com o processo e solicitar agora, ou só quem já tinha entrado lá atrás que pode ter a resolução, né? Sendo também atendida, ou seja, entrar com a causa e obter resultado agora? Não, veja, existe uma discussão sobre a questão da prescrição, né? Porque uma parte da justiça entende que os contratos são anuláveis e não nulos. O meu entendimento sempre foi de que os contratos são nulos. E quando existe uma nulidade, não existe prescrição. A nulidade ela não sofre dos efeitos da prescrição. Então, como o entendimento do tribunal vai ao encontro desse entendimento meu, né, de que o objeto do contrato ele é impossível de se resolver, né, de se realizar, e a impossibilidade do objeto dos contratos é causa de nulidade, eu entendo que é possível, sim, ainda é possível as pessoas buscarem a declaração de nulidade dos seus débitos, né, em razão da impossibilidade da realização do objeto do contrato, que, inclusive, essa impossibilidade da realização do objeto do contrato foi dada pela própria FEPLAC, em algumas notas técnicas, né? Então, ali ela reconheceu, em algumas oportunidades, de forma oficial, através de notas técnicas, da impossibilidade, recomendando, inclusive, que o governo não cobrasse o cacauicultor. Né? Como é que o próprio órgão, que foi o responsável pela elaboração e acompanhamento e assistência técnica do projeto, entende, através de uma nota oficial, de que o projeto foi um projeto que não surtiu efeito, ao contrário, né, tornou indisponível as propriedades dos cacauicultores, já não puderam fazer mais nada com elas, porque elas estavam hipotecadas, né? Destruiu boa parte do plantio dos cacauicultores, né? E a própria instituição reconhece que o programa é responsável por aquilo e que não se deve cobrar os débitos, né? Está na nota técnica de 2009 da própria CEPLAC. Então, se a própria instituição está reconhecendo que o objeto do contrato não se realizou, né, por culpa da própria CEPLAC, né, das próprias técnicas que foram que obrigaram os cacauicultores a adotar, o contrato é nulo. Então, se ele é nulo, ele não tem prescrição, ele pode ser arguído a qualquer tempo, né? Então, ainda existe a oportunidade de quem ainda não foi para a justiça buscar o caminho da justiça, né? É importante isso. Eu acho que o volume também é importante, né? A pressão do volume de decisões contra o Banco do Brasil, contra a União, acho que faz refletir a situação de uma outra forma, porque dói no bolso do banco, dói no bolso da União, né? Vai começar a pesar. Então, acredito que exista tempo, sim, e é possível, sim, e eu acho que até é uma obrigação do cacauicultor ter uma atitude e buscar o reconhecimento do seu direito. Que maravilha, doutor. A TV Cacau está realmente muito contente de poder transmitir aqui mais informações, mais esclarecimentos sobre este assunto. Agradecer pela tua disponibilidade de estar, né, aqui transmitindo essa informação para todos nós. Olha, em primeiro lugar, quem agradece sou eu. E você falou uma coisa muito importante aqui, esse canal da vez e voz, né, ao cacauicultor, né? Então, isso me deixa, de certa forma, muito feliz, porque outra dificuldade do cacauicultor é ter voz,
e vocês dão voz. Então, parabéns a vocês. Eu aqui agradeço a oportunidade, fico muito feliz em poder participar, em poder contribuir de alguma forma, e fico aqui à sua disposição. Este foi mais um Plantão TV Cacau, fazendo um agradecimento especial ao Carlos Baigatti, do Chave Rural, que nos fez a ponte para estar em contato com o doutor Rogério Brandão. Muito obrigado, Carlos. A rede Cacau de comunicação está cada vez mais crescendo e ampliando a sua base de informação para ouvir você, produtor, e toda essa cadeia que desenvolve o sistema agro do nosso país, com um toque especial para a nossa cacauicultura. Plantão TV Cacau, sempre trazendo a notícia com fruto do conhecimento.